Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Agora de tardezinha, eu estava reflexionando sobre o que nós falaríamos aqui hoje. E esse é um costume que eu tenho, porque eu aprendi que cada público tem uma necessidade, cada público tem um entendimento. Então, eu preparo a palestra e também peço a inspiração. E agora há pouco, eu confesso que a tarde inteira não veio inspiração nenhuma. Até agora há pouco eu não sabia o que eu ia falar aqui hoje. E de repente veio, plim. E eu me lembrei de uma mensagem que eu ouvi, e que apesar do tempo, já vão aí, eu acho que 6 ou 7 anos, ela nunca foi tão atual. Mas antes, vamos entender uma coisa. Vamos imaginar um local fictício, onde os criminosos tomaram conta. Vamos imaginar aí um bairro onde a criminalidade tomou conta. E ali, os mais diversos tipos de criminosos dominaram o comércio, dominaram a infraestrutura, até que, um dado momento, as autoridades resolvem fazer alguma coisa. Começa então um planejamento, e depois do planejamento, a ação. Como será que vai ser a ação para sanear esse bairro? Vai ter muita resistência, vai ter muito embate, vai ter muita briga. Concorda? Bom, entendido isso, dá para a gente compreender o que está acontecendo hoje na Terra. Nós estamos passando exatamente por um período onde estão sendo desmontados os esquemas do mal. Por quê? Porque o planeta de regeneração, para onde nós estamos caminhando, ele só vai ser viável se o psiquismo da Terra for mais leve. Na tríade de transição planetária do Divaldo, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no último livro, ele fala que as cidades espirituais, as esferas mais inferiores, estão sendo desmontadas, e os espíritos que lá habitam estão sendo encaminhados para a reencarnação, a fim de terem as suas últimas oportunidades de redenção. Se nós formos calcular o tempo, é exatamente de mais ou menos uns 30 anos para cá, e mais aceleradamente de uns 15 anos para cá. Quem tiver aqui mais de 35 anos deve se lembrar que há 40 anos atrás o mundo era mais suave, as coisas eram mais leves. Hoje a gente tem visto tanta esquisitice, hoje a gente tem visto tanta briga. Quando nós vamos lá em Obras Póstumas, Kardec anota que a característica do momento de transição não seriam os cataclismos físicos, ou seja, não seriam os terremotos, os maremotos, as guerras, porque muita gente que não aprofunda o estudo bíblico lê lá em Apocalipse de João a chegada dos novos tempos e acha que erupção de vulcão, que maremoto, que guerras, rumores de guerras, são sinais da transição planetária. E segundo os espíritos, não. Segundo os espíritos, os cataclismos que marcarão a transição planetária são os ideológicos. As brigas sociais, as brigas por ideologias. E a gente está vivendo exatamente esse tempo agora. Exatamente.
Só que nós temos também um lado espiritual da coisa. E aqui que entra a mensagem que eu falei, e que não vai dar tempo da gente falar tudo pelo tempo da palestra. Mas vai servir de alerta e de alguns toques para a gente reflexionar. Eu estava em uma visita na Mansão do Caminho, lá em Salvador, e na casa do Divaldo, numa reunião íntima, eu ouvi Manuel Filomeno de Miranda falar pela boca de Divaldo digamos assim, da nova cara das obsessões coletivas que iriam vigir nesse momento que nós estamos. Quem também lembra, quem tem 40 anos acima, lembra que as maiores crises obsessivas se davam com pessoas que caíam no chão, convulsionavam, pessoas que ficavam alienadas. E essa situação já não é tão comum assim. Por quê? Porque ficou muito na cara. Quando uma pessoa tem crise, aqueles que entendem do assunto, que estão dispostos a ajudar, fazem os devidos tratamentos e a pessoa melhora. O problema é que nesse momento, por conta dessas mudanças, aqueles espíritos, que são espíritos moralmente muito inferiorizados, estão resistindo, estão lutando para que a Terra não melhore. E como grande parte deles estão reencarnados e reencarnando, outra grande parte está no plano espiritual oferecendo resistência. E essa resistência se dá através das chamadas obsessões coletivas. Lembremos uma coisa. Quando nós vamos ler André Luiz, como por exemplo Libertação, onde lá nós encontramos o Gregório, dá para perceber que esses espíritos que habitam essas regiões são espíritos perversos, são espíritos cruéis e são espíritos extremamente inteligentes. Sim, porque a inteligência não está ligada necessariamente à moral. Nesse exato momento, nós temos químicos altamente especializados no mundo, trabalhando para criar novas drogas. Para criar materiais, por exemplo, para fazer armas que não sejam detectadas nas portas de detecção de metais. Então nós temos, sim, pessoas do mal extremamente inteligentes. E como eles são extremamente inteligentes, eles trabalham com a inteligência para lutar por seus próprios interesses. E foi disso que Manuel Filomeno de Miranda falou. Porque ele contou que existe uma estratégia do plano espiritual inferior que ele chamou de estratégia da inércia. Ele falou 5 pontos. 5 pontos que estão sendo utilizados e que estão engolfando muita gente boa. Mas antes, vamos entender uma coisa. Obsessão é uma coisa mal compreendida. Porque as pessoas desavisadas, ou que pouco estudaram o assunto, acham que a obsessão é uma influência perversa do espírito, onde o espírito põe coisa na minha cabeça, na sua cabeça, na nossa cabeça. Onde o espírito nos obriga a fazer determinadas coisas. E não se trata disso. O espírito não coloca nada na cabeça de ninguém. Ele apenas pega o que nós temos e fica fora. André Luiz, eu acho, agora eu estou confundindo, se não me engano, é no Libertação também, onde a equipe do André Luiz vai até uma residência, é no Libertação. E lá eles vão dar socorro para uma moça que está sofrendo um processo obsessivo extremamente ferrenho, por ordem de Gregório. E lá eles conhecem o chefe do grupo de obsessores que estão ali, colocando nela
ovoides, trabalhando para minar toda a sua energia vital para levá-la à morte. E conversando com esse chefe, por assim dizer, ele fala duas coisas que nós precisávamos estudar bastante. Ele fala primeiro da escola de vingadores, que é uma verdadeira universidade no plano espiritual inferior, onde os espíritos aprendem obsessão. Sim, na escola. Nós não temos aí, colocado pela imprensa, que algumas comunidades em São Paulo e no Rio, esses grupos criminosos, PCC, por exemplo, não estão construindo escolas do crime? São eles do lado de cá. Do lado de lá é a mesma coisa. E ele disse que a técnica que eles mais utilizam chama-se o pensamento recorrente. A frase não é essa, me fugiu, mas agora eu lembro. O que eles fazem? Muito simples. Vamos supor que o João aqui vai ser a vítima da obsessão. Então os espíritos, se aproveitando da invisibilidade, vão acompanhar o João no seu dia a dia. E vai observar o João, o que ele gosta, o que ele faz e o que ele pensa. Porque tudo que nós pensamos, nós literalmente materializamos no plano espiritual. Então os espíritos veem. E ele pega e vai observando quais são aqueles pensamentos mais recorrentes. Aqueles pensamentos que são repetitivos. E a partir desse ponto, eles traçam a estratégia. Por exemplo, vamos supor que observaram que o João é uma pessoa muito ciumenta. Fácil. Isso é fácil. Pegando o ciúme dele e puxar para fora é fácil. O João está lá no trabalho dele, o espírito se aproxima e sopra aquela ideia. Cadê sua esposa? Será que ela está trabalhando? Ela não responde suas mensagens, já tem na hora. E o João começa a falar, ué, e a minha esposa que não recebe, que não responde a uma hora a mensagem? Será que ela está trabalhando? Liga. Quando ela está trabalhando, não atende. Aí pronto. Pega fogo. E não tinha nada disso. Às vezes ela estava só numa reunião, não pôde responder, não pôde atender. Mas eles puxam isso e inflamam. Ou seja, os espíritos pegam o que nós temos. Simples assim. E aí, Manuel Filomeno de Miranda falou das 5 estratégias que eles utilizam. Porque, na verdade, o que eles querem não é que nós façamos o mal. Eles não estão nos influenciando para sermos perversos. Pelo contrário. Eles querem que a gente não faça nada. Que a gente fique na nossa. Vivendo a nossa vida. Curtindo a vida. Fazendo o que nós gostamos. Porque quando a gente parte para esse lado, nós não ajudamos a mudança para o mundo melhor. Nós não fazemos nada de útil. Por isso que chama estratégia da inércia. E ele falou os pontos. Eu tenho 4 minutos para falar dos pontos. O primeiro ponto que ele falou é uma coisa que eu sei que aqui ninguém tem. Chama preguiça. A preguiça é um dos pontos que eles estão pegando. Por quê? Porque a pessoa, quando tem preguiça, ela tem preguiça. Ela não faz nada. Ah, hoje eu não vou no centro não, porque eu cheguei cansado. Tem um capítulo ali da novela que eu queria assistir, ou eu posso dar uma descansada, amanhã, na semana que vem eu vou. E não vai, porque está com preguiça. Hoje, existe uma geração aí que acabou de chegar, alguns deles, não todos, claro, alguns deles lá de baixo, e que estão fazendo uma revolução no mundo do trabalho. Está assustando os empresários como o pessoal mais novo não quer trabalhar. Como o caso de um empresário que narrou a história de uma moça de 21 anos, que começou a trabalhar na empresa dele, entrou às 8, às 9h30, ela pediu demissão, simplesmente porque no departamento que ela estava,
ela trabalhava muito, porque ela tinha que digitar um monte de coisas lá. Então nós estamos vendo hoje as pessoas extremamente paradas, com preguiça de fazer as coisas, se entregando a eles. O segundo parece igual, mas é diferente, é o comodismo. As pessoas acomodadas talvez sejam um dos tipos mais complicados que tem na sociedade. Porque o acomodado é aquele que não se preocupa em mudar o status quo, em lutar pelas suas vontades, em fazer alguma coisa em prol da sociedade. Não, tá bom. Se a economia está ruim, é uma questão governamental, isso aí depois muda. Se está tendo muito crime, não, daqui a pouco esse povo desencarna e vai reencarnar de novo, e as coisas vão mudando, e o acomodado sempre vai levando a coisa lá do céu. Não faz nada. O terceiro ponto, o misticismo. Isso é complicado. Porque o misticismo, o que é ser místico? É acreditar no mágico. É muito mais fácil eu acreditar que se eu usar determinado objeto, aquilo vai me trazer sorte, do que eu levantar cedo e lutar pelo aquilo que eu quero. É muito mais fácil eu acreditar que se eu fizer determinadas situações, o universo, não falam Deus não, o universo vai agir em meu favor, então é mais fácil eu acreditar nisso do que eu lutar por aquilo que eu preciso. Então, esses pontos que ele foi colocando, quando nós observamos e analisamos mais a fundo, nós descobrimos que às vezes nós temos um deles, dois deles, três deles, cinco deles. Os outros dois não vai dar tempo de falar, mas eu vou segurar para falar numa próxima vez, nos próximos capítulos. Mas é importante nós entendermos isso, porque às vezes nós achamos que estamos nos precavendo para uma situação e ela está nos pegando pela nuca, pelas costas. Tenhamos muito cuidado com aquelas vontades de não fazer nada, aquelas vontades de ficar à toa. Nunca esqueço de uma comunicação do meu pai, que foi a primeira comunicação dele depois da sua desencarnação, no dia do seu aniversário de nascimento, quando ele voltou para nós, os filhos, e disse: meus filhos, muito cuidado com a mente vazia, muito cuidado com as horas de ociosidade. O passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. E é exatamente isso. Nós estamos aqui para pular, para correr, para trabalhar, para agir. Tudo que é o contrário nos leva ao caminho dessas obsessões. E nos faz fazer parte de um grande grupo que depois, infelizmente, terá que responder pelo universo. Que tenhamos todos um excelente resto de semana e que Jesus abençoe. Obrigado.